Era uma vez um falcão chamado Zéfir, que vivia no topo de uma árvore anciã, em uma floresta densa e exuberante. Seu vôo cortava os céus com graça. Suas asas eram largas e poderosas. Mas no fundo de seu coração havia um peso que ninguém podia ver: o medo do que estava por vir. Zéfir sonhava em criar algo grandioso, um projeto que o permitisse liderar, inovar e deixar sua marca no mundo. Mas sempre que imaginava esse futuro, uma voz silenciosa sussurrava em sua mente: e se eu não conseguir? E se eu não for forte o bastante? E se o peso do fracasso me puxar para baixo? Certa noite, enquanto observava as estrelas brilhando entre as copas das árvores, Zéfir sentiu uma mudança no ar, uma presença serena que aquietou sua alma agitada. De repente, um sussurro suave, carregado de força e carinho, ecoou ao seu redor. Zéfir, por que carregas tanto temor? Seus olhos se arregalaram, seu peito se encheu de um misto de surpresa e reverência. Quem fala comigo? Perguntou, enquanto a brisa roçava suas penas. Sou eu, aquele que te formou, que te deu asas para alcançar os céus, que acendeu em ti essa chama de querer mais. Um arrepio percorreu seu corpo. Deus? É o Senhor mesmo? Sim, meu pequeno. Vejo os sonhos que guardas, mas por que deixas a dúvida apagar tua luz? Zéfir baixou o olhar, como se o peso de suas inseguranças o puxasse para baixo. Porque eu tenho medo, Senhor. Vejo outros falcões dominando os ventos, alcançando grandes alturas, mas eu não sei se sou digno disso. E se eu tropeçar? E se meus sonhos forem apenas ilusões? Com uma voz cheia de ternura, Deus respondeu: foste feito para voos extraordinários, Zéfir. Cada visão que tens foi plantada em ti por um motivo. Mas como saberás do que és capaz se não dares o primeiro passo? Zéfir hesitou. E se as tormentas forem mais fortes que eu? E se eu não resistir ao vento? As tempestades moldam os que ousam enfrentá-las. O vento não te derruba, ele te ensina a subir mais alto. O falcão ficou quieto. Dentro dele, uma pequena faísca de esperança começou a brilhar, lutando contra as sombras do medo. Então, eu posso mesmo fazer isso? Não apenas podes, mas foste criado para isso. Zéfir ergueu os olhos para o horizonte, onde a floresta se perdia em mistérios e promessas. Algo começava a mudar em seu coração, mas as dúvidas ainda rondavam, como um vento gelado ao entardecer. E se eu tentar e falhar? E se ninguém me apoiar? Basta que eu acredite em ti, e que tu acredites em ti mesmo. Respirando fundo, Zéfir sentiu seu coração bater mais forte. Pela primeira vez, ele não fugiu do medo. Começou a enfrentá-lo. Talvez fosse o momento de arriscar. Sob o brilho das estrelas e com o vento dançando entre suas penas, ele decidiu que era hora de tentar. Mas por onde começar? A incerteza ainda estava lá. Mas agora havia uma voz firme ao seu lado dizendo: voa, Zéfir, o céu te pertence. Nos dias seguintes, Zéfir lutava para manter viva aquela faísca de fé. Ele voava sobre a floresta, contemplando o mundo abaixo, mas hesitava em agir. E se eu não for suficiente? Pensava, enquanto a dúvida o puxava para trás. Foi então que, pousado em um galho seco, no topo de uma árvore retorcida, ele encontrou alguém que parecia ter respostas. Era Nix, um corvo astuto, roendo uma noz com ar de desdém. Conhecido por sua língua afiada e seus conselhos nem sempre bem-vindos, Nix lançou um olhar curioso ao falcão. Veja só quem temos aqui, disse, balançando o rabo com preguiça. Um falcão perdido em seus próprios pensamentos. Zéfir pousou ao lado, cauteloso. Estou pensando no meu futuro, respondeu, tentando esconder sua insegurança. Nix deu uma risada seca, jogando a casca da noz para o chão. Futuro? Para que se preocupar com isso? A vida é simples. Pegue uma presa aqui,
Descanse ali e pronto. Por que sonhar tão alto? Zéfir franziu o senho. Quero mais que isso. Quero construir algo meu, algo que me permita crescer e liderar. O corvo riu alto, como se tivesse ouvido uma piada absurda. Construir algo? Você? Meu caro, falcões voam, não criam. Desista disso antes que se decepcione. As palavras de Nix cortaram como vento frio. Mas e se eu tentar? Talvez eu consiga. Talvez? Nix se inclinou para perto, os olhos brilhando com sarcasmo. Escute, Zéfir. O mundo lá fora é duro. Não é só querer. É preciso aguentar os tombos. E, sinceramente, você não me parece ter essa garra. Zéfir desviou o olhar. O medo, que começava a enfraquecer, voltou com força. Mas Deus me disse que eu fui feito para isso, murmurou, quase para si mesmo. Nix revirou os olhos. Ah, sim. A clássica desculpa. Deus pode até te dar asas, mas quem vai voar contra o vento é você. E no fundo, acho que você não está pronto. O peito de Zéfir se apertou. E se ele estiver certo? E se eu não for capaz? A dúvida rugia em sua mente, mais alta que nunca. Eu... não sei. Nick sorriu satisfeito ao ver o falcão hesitar. Pense bem, amigo, você já tem tudo aqui. Comida, segurança, um céu aberto. Por que arriscar tudo por algo que pode dar errado? Talvez você devesse aceitar que isso não é para você. As palavras ecoaram como um trovão. Zéfir ficou parado, o peso da incerteza crescendo dentro dele. Nix, com um último sorriso, voou para as sombras da floresta, deixando o falcão sozinho, mais confuso que nunca. Dias se passaram e Zéfir sentia-se inquieto. As palavras de Nix o perseguiam. Talvez isso não seja para você. Ele evitava sonhar, temendo que cada pensamento ousado trouxesse mais insegurança. O medo criava raízes, prendendo suas asas. Certa tarde, enquanto voava baixo sobre a floresta, Zéfir notou algo pequeno se movendo entre as folhas. Era uma abelha, frágil e minúscula, carregando um grão de pólen que parecia enorme para seu tamanho. Curioso, ele se aproximou. Pequena, por que te esforças tanto com um fardo assim? Perguntou, observando a luta da abelha. Sem parar, ela respondeu com calma. Porque é o que fui chamada a fazer. Zéfir inclinou a cabeça. Mas não vês como é difícil? Esse pólen é maior que você. Não seria mais fácil desistir? A abelha fez uma pausa e olhou para o falcão imponente acima dela. Zéfir, não é o tamanho que decide o que posso carregar, mas a força do meu propósito. Se eu visse esse pólen como impossível, nunca o levantaria. Mas eu sei que posso, porque o que importa é minha vontade de vencer o desafio. Um arrepio percorreu as asas de Zefiro. E se você não aguentar? E se o peso te derrubar? Então, eu tento outra vez e mais outra, até conseguir, disse a abelha, sorrindo. Zefir observou em silêncio enquanto ela retomava seu trabalho. Cada batida de suas asas era um esforço imenso, mas ela não vacilava. Sua determinação era como uma luz. Como tens tanta certeza de que vais vencer? Perguntou ele. A abelha refletiu por um instante. Porque confio no que me foi dado. O Criador não me fez grande, mas me fez forte o bastante. Ele me deu uma tarefa. E se ele acredita em mim, eu também acredito. O coração de Zéfir disparou. Aquela verdade simples o atingiu profundamente. Mas eu sou um falcão. Tenho asas poderosas. Por que então me sinto tão fraco? A abelha o encarou com sabedoria. Não é o tamanho das tuas asas que importa, Zéfir, mas o tamanho da tua fé. Podes ter o voo mais alto, mas se não confias em ti, nunca deixarás o chão. Algo se acendeu dentro dele. As palavras de Deus ecoaram em sua mente. As tempestades moldam os que ousam enfrentá-las. Eu temo falhar, admitiu. Todos tememos, respondeu a abelha. Mas sabes o que é pior que falhar? Nunca tentar. Zéfir respirou fundo,
Pela primeira vez, o medo não o prendeu. Tornou-se um convite. Olhando para a abelha, que seguia firme em sua jornada, ele entendeu. A força estava na coragem, não no tamanho. E naquele instante, decidiu que o medo não guiaria mais seus passos. Um calor novo cresceu em seu peito. A conversa com a abelha reacendeu uma chama que quase se apagara. Se uma criatura tão pequena podia enfrentar desafios tão grandes, o que ele, um falcão, poderia realizar se confiasse em si mesmo? Zéfir passou a observar as abelhas com atenção. Viu como trabalhavam sem parar, coletando pólen, voando longas distâncias, carregando cargas pesadas com esforço heróico. Então, uma ideia surgiu. E se ele criasse algo para ajudá-las? Algo que tornasse o trabalho mais leve, mais rápido, poupando suas forças? Sem hesitar, ele começou a agir. Voou pela floresta, juntando galhos, cipós, folhas resistentes e pedras lisas. Não sabia ao certo como transformar aquilo em algo útil, mas a emoção o guiava. Se elas carregam tanto, imagine o que fariam com um pouco de ajuda, disse a si mesmo. Ele testou ideias, alavancas de madeira, trilhos na terra, pequenas roldanas de pedra. Aos poucos, as abelhas se aproximaram curiosas. Algumas hesitaram, mas logo se encantaram ao ver as primeiras invenções funcionando, movendo o pólen com menos esforço. "Isso é extraordinário!" exclamou uma abelha. "Nunca pensamos que isso fosse possível." Zéfir sentiu um orgulho novo, quente e verdadeiro. Não era mais apenas um sonhador, estava construindo algo real. Pela primeira vez, sentiu-se parte de algo maior. Havia desafios pela frente. Será que posso melhorar isso? Mas agora, em vez de medo, ele sentia vontade de seguir em frente. Dia após dia, ele refinava suas criações, ouvindo as abelhas e aprendendo com elas. O falcão, antes apenas um vulto nos céus, tornou-se um parceiro, um criador, e assim encontrou um propósito para sua vida. Naquela noite, sob um céu estrelado, Zéfir pousou em um galho alto, o vento acariciando suas penas. Seu coração estava leve. Antes, ele carregava dúvidas que o diminuíam. Agora, sentia-se vivo. "Senhor", sussurrou, fechando os olhos, "como posso te agradecer? Por tanto tempo, achei que não era suficiente, mas hoje vejo que o Senhor sempre soube quem eu podia ser." A brisa soprou mais forte, como se Deus estivesse ali, ao seu lado. "Zéfir", a voz suave ressoou, "eu nunca te deixei. Quando tremias de medo, eu estava contigo. Quando duvidavas, eu já via o que serias." Zéfir sorriu, os olhos úmidos de emoção. "Mas eu me sentia tão pequeno." "Pequeno?" Deus riu com amor. "O tamanho não está no corpo, mas no propósito. Desde o dia em que ousaste sonhar, já eras grande." Uma lágrima escorreu de seus olhos. "Porque eu, Senhor, não sou o mais forte. Eu não busco os prontos, eu preparo os que chamo. Te dei asas para voar, mas também um coração para criar e transformar. O céu é teu limite, e além dele, há mais." Zéfir abriu os olhos e fitou o horizonte. Tudo fazia sentido. Ele não fora feito só para voar, mas para construir, para inspirar. Seu destino não estava apenas no alto, mas no que podia fazer enquanto subia. Reflexão final. Quantas vezes nos sentimos como Zéfir, tão pequenos diante dos desafios, tão presos pelo medo, tão surdos às vozes que dizem que não somos capazes? Mas e se, como a abelha, olhássemos para nossa própria força? E se confiássemos que fomos feitos para algo maior? Deus não nos dá sonhos impossíveis. Ele nos dá chances de crescer. O medo pode sussurrar, mas a fé sempre fala mais alto. Moisés duvidou, mas libertou um povo. Davi era pequeno, mas derrubou um gigante. Zéfir temeu, mas encontrou seu chamado. E você? Que sonhos guardas em teu coração? Que gigantes te assustam?
Deus já te deu tudo o que precisas. A escolha é tua: ouvir o medo ou voar com fé. Se essa história te tocou, deixe um comentário e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.